Olá, o meu nome é Diana. Eu moro na região da Paraíba, em uma cidade pequena chamada Alagoa Nova. Bem, o relato que eu trago aqui, quem me contou foi a minha madrinha Marines. E vou contar com as suas palavras como tudo aconteceu. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu ia em festas, saía à noite com meu marido Antônio e voltava tarde da noite, pois morávamos na zona rural. E em uma dessas festas não foi diferente, até porque nós morávamos sozinhos. Mas só não esperava que um dia algo fosse acontecer, já que aquele lugar era muito pacífico. Bem, voltando à história, ficamos sabendo de uma festa que uma colega minha ia dar às 19 horas. Então, chegando a hora da festa, nos preparamos para ir. Bem, para poder chegar mais rápido à festa, cortamos caminho por uma mata que tinha próximo à nossa casa. Ela era bem aberta e o chão era meio que forrado com pedrinhas pequenas. Portanto, não iríamos nos sujar. Então entramos nessa mata e, para nossa felicidade, chegamos 5 minutos mais cedo. E logo começou a festa. Dançamos, comemos, bebemos e conversamos muito. A festa acabou por volta de 1 hora da madrugada. Bem, decidimos ir embora pelo mesmo caminho que tínhamos vindo. E ao chegar na metade do caminho, começamos a sentir um cheiro que parecia mandioca cozinhando. Paramos então e eu perguntei ao Antônio: "Oxe, homem, quem será que está cozinhando mandioca a essa hora?" Então, o meu marido responde: "Sei lá, mulher, mas parece que vem do lado da mata. Desse lado aqui, ó." O meu marido, como era muito curioso e teimoso, inventou de olhar de onde o cheiro vinha, pois pelo que sabemos não tinha casas por ali. Então eu pedi para ele não ir, mas ele falou que se eu quisesse que eu ficasse ali, mas ele iria verificar aquilo. Eu decidi ficar esperando ele, e lá se foi o teimoso entrando dentro da mata, até porque a lua estava bem clara e, portanto, dava para ver tudo como se fosse a luz do dia. Fiquei esperando a peste, só que ele estava demorando muito. Então eu fui atrás dele, só que quando eu ia entrando na mata, logo veio na minha frente o Antônio se acabando no mato, vindo em minha direção, e ele veio gritando para que eu corresse para casa. Bem, eu fiz o que ele estava pedindo, até porque se ele estava gritando assim é porque algo sério aconteceu. Corremos muito e chegamos em casa cansados demais. Perguntei o que tinha acontecido. Então, ele me contou que estava indo em frente, quando de longe ele viu uma luz e parecia ser uma fogueira. Ele chegou perto de uma clareira no meio do mato, mas ficou escondido esperando se aparecia alguém. E nessa clareira tinha uma fogueira com um caldeirão fervendo com algo dentro que deveria ser a mandioca. E tinha uns troncos de árvore seca caída ao chão e velas pretas ao redor e um cheiro de enxofre muito grande. E depois de uns 2 minutos, o Antônio, ele viu 2 sombras se aproximando. Mas ele disse que o que apareceu não era deste mundo. Aquilo eram 2 criaturas de mais ou menos uns 2 metros de altura, negras, com chifres grandes, olhos vermelhos e tinham patas de bode no lugar dos pés. Mas uma das criaturas tinha cabelo grande e parecia ser uma fêmea, e o macho, ele não sabe ao certo, mas a criatura não tinha cabelo. Aquela coisa
olhou em sua direção e deu uma risada diabólica, pois aquilo sabia que o Antônio estava ali. Os seus dentes não eram como de humanos ou de animal, eram todos pontiagudos. E depois disso, o Antônio, que já estava branco, ele saiu correndo daquele lugar. E foi aí que ele me encontrou e gritou para que eu corresse. Bem, ele poderia estar bêbado, falando besteira, mas ele não bebia e não era de mentir. No outro dia, ele fechou aquele caminho com troncos de árvore, galhos secos, e passamos um bom tempo sem sair à noite. Bem, essa foi a história que a minha madrinha me contou. Ela me contou também várias outras, no qual eu vou trazer depois com o tempo. Muito obrigada e desejo que durmam bem. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo George. Tenho 41 anos e na época deste ocorrido eu tinha 31. Morava em uma pequena cidade no Mato Grosso do Sul e a minha profissão nessa época era a pescaria. Estava caminhando na mata há alguns anos, eu acho que em 2012, quando tive o meu primeiro encontro com o lobisomem. Para aqueles que não sabem, o Mato Grosso do Sul tem muitos pântanos pantanhosos, chamados de Pantanal. Muitos são protegidos dentro de parques nacionais. Ao norte, para a pequena cidade em que eu cresci, há um pântano bastante grande que se conecta com alguns dos outros pântanos na parte norte do estado. O pântano tem uma crista que é uma trilha de caminhada muito popular entre todos na cidade. E quando eu ainda morava naquela cidade, eu passava praticamente todos os domingos caminhando por essa trilha, mesmo se o tempo estivesse ruim. No domingo do meu encontro, o próprio tempo estava chuvoso. E isso é importante porque havia chovido na noite anterior e, como resultado, havia uma névoa densa e pesada na manhã da minha caminhada. Agora, eu vou admitir que não foi a melhor ideia de caminhar por um pântano em meio à forte neblina. Mas eu realmente não me importei na hora e saí assim mesmo. Era cerca de 5:30 da manhã quando cheguei ao topo do cume. A névoa ainda estava muito pesada, então eu realmente não conseguia ver tão longe. Eu estava prestes a me virar quando ouvi um urro gutural vindo da minha frente. Eu nunca tinha ouvido nada parecido antes, mas aquilo me abalou profundamente. Eu comecei a me afastar lentamente do som, e quando pensei ter visto uma figura na névoa, a princípio eu fiquei aliviado por ter outra pessoa aqui comigo e estava prestes a me aproximar dela para perguntar se ele também ouviu o som. E foi quando eu ouvi um urro de novo, mas desta vez ele vinha da figura à minha frente, a qual eu achava que era uma pessoa. Eu novamente comecei a recuar lentamente, e foi quando aquela coisa começou a correr em minha direção. Eu corri e continuei fugindo até que tropecei e deslizei pela lama até o pântano. Eu rapidamente consegui me levantar e continuei a fugir da figura. Consegui chegar a um posto de gasolina próximo, onde percebi que havia quebrado meu pé. E poucos dias depois que eu saí do hospital, um dos policiais veio até mim
e disse que tinha encontrado pegadas grandes onde eu tive o meu encontro. Bem, eu não posso ter certeza se foi realmente o lobisomem, mas, honestamente, quem mais estaria lá fora assim? Desde então, eu mudei-me para o Paraná, onde na verdade eu tive vários outros encontros, mas talvez eu os compartilhe nesse canal mais tarde. Bem, se vocês estiverem interessados. Boa noite